Nesse vídeo vou falar um pouco sobre as operações matemáticas no TypeScript. Em grande parte das vezes em programação a gente vai precisar utilizar algumas operações lógicas e matemáticas no nosso código. E basicamente o TypeScript ele tem diversas ferramentas para ajudar a gente nisso. E quanto ao básico, eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar essas operações, beleza? Basicamente aqui no nosso código eu declarei uma variável let chamada x com valor 40, certo? Uma variável let chamada y com valor 9. Tranquilo, só para facilitar a gente na hora das operações. Deixei esses valores aí fixos, então basicamente aqui eu vou escrever nossas operações e a gente vai trabalhando e descrevendo através do vídeo. Beleza. Primeiramente, a primeira operação, vou falar da operação de atribuição, que é isso que a gente já fez e vem fazendo desde o último vídeo, que é basicamente a operação que a gente utilizou igual, onde a gente atribui um valor a uma variável. Isso já é uma operação, beleza? A segunda operação que eu gostaria de falar é a soma, basicamente a adição, onde eu posso escrever aqui, por exemplo, uma constante chamada soma, escrever um igual, e a nossa soma vai ser, por exemplo, x mais y. E aqui embaixo eu posso exibir soma igual, soma e depois colocar soma. Quando eu der um run, a gente vai ter o resultado aqui, que a soma é igual a 49. Beleza? Que é basicamente x mais y. Show de bola, bem simples. E aqui a gente também tem a operação de subtração. Então, vou escrever aqui subtração, x, a gente utiliza o menos, x menos y. E aqui a gente pode escrever também que a nossa subtração, se eu der um run, a gente vai ter aqui ele exibiu duas vezes, então vou colocar aqui um console.clear no meio para ajudar a gente. Opa, deixa eu colocar aqui embaixo, na verdade, em cima, console.clear, que a gente também já aprendeu. Então aqui a cada... Pronto, beleza, agora ele está limpando direitinho. Então, beleza. Então, pronto, aqui a gente exibiu que o nosso soma dá 49 e nossa subtração dá 31, que é basicamente x 40 menos 9. Beleza. Fora a soma e a subtração a gente tem a operação de multiplicação, certo? Então a gente vai ter aqui multiplicação, que vai ser basicamente utilizando o asterisco. Então a gente tem x multiplicação, que é o asterisco, vezes y. Então se a gente fizer aqui mesmo esquema exibindo, a gente vai ter aqui que multiplicação é igual a 360, que é exatamente x vezes y. Show de bola. Fora a multiplicação, a gente vai ter a divisão, que a gente utiliza o operador barra, então eu vou colocar aqui de divisão, e x dividido por y, a gente coloca x barra y, que aqui se a gente rodar, opa, primeiro eu tenho que exibir, né, o valor, é claro, então aqui, divisão, dá um run, a gente vai ter aqui até uma dízima, certo? Um valor quebrado. Deixa eu colocar um valor inteiro, que é para ficar melhor pra gente, colocar aqui, vamos ver como é que fica, beleza, então o valor aqui tá saindo bonitinho. Show! Então aqui é só a nossa divisão. A gente tem também a operação de resto, que basicamente é uma divisão que ele vai puxar só o resto, vai exibir só o resto da nossa divisão. Claro que se a nossa divisão for exata, ele não vai exibir resto. Como é que a gente declara? Vou escrever aqui resto e escrever x, porcentagem y, certo? Então aqui, ó, vou escrever aqui embaixo, resto, dar um run. E aqui você pode ver que a nossa divisão foi exata, 90 dividido por 3, a gente vai ter resto zero, não sobrou. Então, se eu escrevesse, por exemplo, que aqui eu tenho 93, não vai sobrar resto também, porque a divisão vai ser 31, né? Só que daí, se eu colocar 94, o nosso resto vai ser 1, beleza? Porque sobrou 1 na operação matemática. Beleza, vou voltar aqui para 90, certo? Para nossa divisão ficar exata direitinho. Show. Daí a gente também tem a operação exponencial, certo? Que é basicamente uma potência. Como é que a gente declara? Vou escrever aqui potência. E como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente escreve um x e escreve dois asteriscos. Então, a gente está fazendo o x elevado a um valor. Aqui no caso, eu vou escrever uma outra variável chamada z, para não ficar muito grande o valor, um valor 2, certo? Então aqui eu vou colocar que o nosso y
elevado a z, que no caso vai ser 3 elevado a 2. Aqui eu posso só pegar e exibir também, potência. Quando eu der um run, a gente vai ter o resultado da potência. Então, 3 elevado a 2 tem um 9. Show de bola. Beleza. Além do exponencial, a gente tem um mar de operações. Então, operações de bit a bit, diversas operações, fora as matemáticas. Então, se eu não me engano, aqui, se você for perceber, faltou uma operação de raiz quadrada. A gente pode utilizar, é claro, com a matemática, a raiz quadrada como potência. É só você transformar. Tem aquele papozinho, né? De quem tá na sombra vai pro sol, que tá no sol vai pra sombra, enfim. Basicamente, a gente pode utilizar, no caso, por exemplo, se a gente quisesse. ah, Se a gente tivesse aqui um novo let W que fosse 9, e a gente quisesse tirar a raiz desse 9, a gente poderia simplesmente fazer a raiz quadrada, no caso, a gente poderia raiz quadrada e escrever aqui o nosso W, potência de 0,5. E que a gente vai ter a raiz quadrada, certo, dessa variável W. E aqui a gente dá um run, a gente vai ter a raiz dela direitinho. Existem outras formas de tirar access que a gente pode falar no futuro, utilizando bibliotecas próprias do JavaScript, próprias do TypeScript, que facilitam muito.